artigo 26 faz menção expressamente ao protocolo de São Salvador, que é o protocolo, assim conhecido protocolo de São Salvador, que é o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, é um protocolo que adere integralmente à Convenção Americana no que respeita aos chamados direitos econômicos, sociais e culturais, que gosto de apelidar de direitos sociais, né? Então, os direitos sociais previstos na Convenção estão diretamente atachados à Convenção Americana, como norma da própria Convenção. Porém, aqui há mais um problema jurídico e social. É que os legisladores americanos, ao elaborar o protocolo, foram tímidos e entenderam que deveriam ser imediatamente e autonomamente judicializáveis ou peticionáveis, né? Explico melhor, que cada indivíduo pode reclamar por petição ao sistema interamericano diretamente apenas em relação a duas espécies de direitos. O direito à liberdade sindical, liberdade de organização sindical, e o direito à educação. Então, veja, parece que houve uma restrição nos artigos 8º e 13 do Protocolo de São Salvador. Mas apresento desta maneira tão expressa para as senhoras e para os senhores, para que nós vejamos que seria incoerente se os órgãos do sistema interamericano interpretassem a evolução legislativa, a evolução política da própria Organização dos Estados Americanos em termos de direitos sociais. Então, pela jurisprudência da Corte Interamericana e por provocação da Comissão Interamericana, nós começamos a avançar e ampliar o rol de possibilidades de acesso ao sistema no que respeita aos direitos que hoje estamos tratando: trabalho, saúde e o reconhecimento da dignidade dentro desses. Nós passamos a estabelecer, a OEA passou a estabelecer os indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de São Salvador. E o que vem a ser isso? É a busca de um diálogo participativo em que a sociedade civil e os estados ofereçam observações sobre debilidades e avanços na aplicação das normas de direitos humanos no que se refere aos chamados direitos sociais como um todo. E isso gerará necessariamente uma modificação interpretativa e legislativa. É muito importante referir a isso. Eu não terei tempo de explicar tão minuciosamente, porque o tempo já avança, mas quem tiver interesse, depois nós podemos ampliar em particular esta questão. A meta nestes indicadores não é contabilizar denúncias, mas avanços que possam ser exemplificadores como casos concretos, inspiradores de ações em outros países da região. Muitos de nós conhecemos o ministro Paulo Vanuc, que é o nosso representante, é o nosso comissário
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, felizmente eleito no ano passado e que iniciou o seu mandato exatamente neste ano. Paulo Vanuc tornou-se o primeiro relator da recém-criada Relatoria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. De maneira que parece que o Estado brasileiro percebeu a necessidade de ampliar a sua própria experiência na área de direitos econômicos, sociais e culturais, direitos sociais, e estabeleceu aí a candidatura vitoriosa do Paulo Vanuc, que tem trabalhado com bastante afinco pela construção, estruturação desta relatoria. E a ideia, ainda anteontem, conversamos em Brasília, a ideia de Paulo Vanuc é exatamente ter este papel difusor das possibilidades de interpretação do sistema interamericano em matéria de direitos sociais. Este primeiro caso da comunidade indígena Yaquiachá contra o Paraguai é um caso de 2005, em que se estabeleceu, é muito interessante a redação desta sentença, porque aqui há uma série de considerações quanto aos direitos sociais, e ali se estabelece que as normas de direitos humanos são instrumentos vivos que devem ser interpretadas de uma maneira atualizada. Quando os países venham caminhando na sua legislação interna, quando, por exemplo, a própria OEA edita uma Carta Social Interamericana, que o fez na conferência, ou melhor, na Assembleia Geral da OEA de Cochabamba, na Bolívia, em 2012, isto é um indicador de que este diploma jurídico, a Carta Social Interamericana, ela serve como norteadora à própria interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E quando se avança em modificações no próprio Protocolo de São Salvador, também neste sentido se dá um sinal de onde devem ir os intérpretes da norma. E os intérpretes não são apenas os membros da comissão e os juízes da corte, mas toda a comunidade, seja social, seja jurídica. Nós podemos, de fato, ousar mais. O caso Baena Ricardo contra o Panamá, que podemos dizer que foi o primeiro caso de direitos sociais na corte. Tive a oportunidade de conhecer a Corte Interamericana exatamente nas audiências públicas desse caso, que se deram em 1999 já. Era juiz da corte, presidente, o juiz Cansado Trindade, que hoje está na Corte da Haia, e o Cansado Trindade nos convidou a conhecer o trabalho da corte, e naquele momento se estabeleceu um importante precedente, que é um caso de movimento grevista no Panamá e consequentes demissões, que depois redundaram em imobilismo do próprio judiciário, o que fez com que a Corte Interamericana tivesse que sentenciar, determinando a reintegração de todos ao trabalho e a consequente aplicação futura. E aqui há um ponto muito importante a ser lembrado, que naquele caso, os trabalhadores já haviam feito uma petição à OIT, ao Comitê de Liberdades Sindicais. E uma das alegações do Estado do Panamá é que
a questão já havia sido julgada por um órgão internacional e que, portanto, não poderia haver julgamento pela Corte Interamericana. A conclusão da Corte foi que a OIT não é um órgão jurisdicional, na verdade, e que não emite sentenças de caráter compulsório e que, portanto, a competência da Corte estava absolutamente preservada e poderia e deveria ser exercida como foi. Então, também é importante para os colegas que trabalham e tradicionalmente fazemos petições, né? Os sindicatos muitas vezes já tiveram essa experiência de peticionar a OIT, mas também pode peticionar a OIT, fazer esse constrangimento ao Estado, né? que é o poder do embaraço, que chamam de power of embarrassment, que é um termo que vem do inglês mesmo e que nós adotamos, é o poder do embaraço do Estado, né? Que encoraja a buscar as instâncias internacionais. Vejam, eu falo desse poder do embaraço porque no caso da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana, não é apenas o poder do embaraço. É uma petição típica para um tribunal típico que vai condenar, inclusive pecuniariamente, como já disse. Portanto, é interessante que se utilize do sistema. Quanto mais se tornar vivo, mais forte será este sistema, mais importante será. Eu acho que é importante nós lembrarmos que é uma tarefa de todos nós divulgarmos essa jurisprudência. A jurisprudência é altamente progressista, progressiva de desenvolvimento dos direitos humanos e nós temos um arsenal argumentativo a utilizar em todo tipo de causa, de natureza social, nas nossas petições, ações civis públicas, sentenças, acórdãos, de maneira que uma grande vitória para a comunidade jurídica é o fato de o Ministério da Justiça haver feito um convênio com a Corte Interamericana, aliás, o Ministério da Justiça e das Relações Exteriores fizeram um convênio com a Corte Interamericana para a tradução para o português de todas as principais sentenças. Então, são 10 volumes de sentenças traduzidas para o português que serão lançadas já agora em agosto, neste mês. Aliás, o lançamento não deve ser porque parece que há uma data que temos que combinar, mas o trabalho já está feito e foi feito, inclusive na Costa Rica, pela especialização em traduções que já tem, e estamos recebendo este material. Bom, o caso Acevedo Buendia contra o Peru, que eu já havia feito referência, e um importante caso Soares Peralta contra o Equador, um caso do ano passado, que aqui nós avançamos no seguinte sentido: não apenas aqueles direitos previstos no Protocolo de São Salvador expressamente, que é o direito à educação e o direito à organização sindical, são passíveis de uma resposta judicial da Corte. A Corte entendeu que o direito à saúde, e este é um caso, são 2 casos, o direito à saúde é perfeitamente recepcionável e, pelo artigo 26 da Convenção, a Corte pode condenar os estados
por descumprimento do direito à saúde. Esse caso, Soares Peralta, foi um erro médico grave após uma senhora ter procurado um hospital público e neste hospital público o médico haver indicado que para ela não entrar numa fila de cirurgia, haja vista que a cirurgia dela era muito urgente, ela deveria andar ali 200 metros, que havia uma clínica muito boa com médicos excelentes e que ela seria rapidamente operada. Claro, é uma situação que nós lembraremos aí páginas de jornal, né, e que há em toda a nossa região. Essa senhora ficou com sequelas gravíssimas, ela aparentemente não tinha o apendicite que diziam ter, ela ficou estéril e uma série de problemas que ela carrega até hoje. Então, houve condenação ao Estado do Equador neste sentido. Bom, eu vou caminhando para o final, já falei do... Vamos adiante, pode ir para frente, já falei da OIT. Há esses... Opa, voltamos, vamos para frente. Aí, direito à vida e ao projeto de vida. Este caso é interessante porque ele traz todo o conceito de dignidade que a Corte construiu. É muito interessante o caso dos meninos de rua contra a Guatemala, e que ali fala não só da dignidade do corpo, não só a reserva contra lesões, a proteção à vida, mas também ao projeto de vida. Eram crianças que tinham pela frente toda uma perspectiva de vida e foram assassinadas. Nós temos um sistema bastante robusto, bastante assentado já. É um sistema que, curiosamente, não é tão conhecido no Brasil. Nós temos essa tarefa comum de divulgar porque temos a maior população de país que ratificou a Convenção Americana. Mas talvez, por essa dimensão continental, talvez pelo costume de não olharmos, não é, em volta de nós aqui na América, talvez pelo certo isolamento linguístico, um país que fala português em meio de todos os países hispanohablantes, ou mais ali ao norte, holandês, francês, inglês, né, em nossas fronteiras. Então, nós ficamos, de alguma maneira, também no ponto de vista jurídico, ilhados. Claro que não podemos esquecer que tivemos um período autoritário, né, que nos impôs também algumas regrinhas para os cursos de direito. Não é por outra razão que todos aqui da sala posso afirmar que a maioria não teve sequer um semestre de direitos humanos no seu curso de direito. Isso não é em vão. É porque se considerava perigoso. Houve um estudo sobre desembargadores do Rio de Janeiro, aí sim um estudo, uma pesquisa do IUPERJ, e ali se chegou a mais de 85% dos desembargadores nunca tinham tido uma cadeira de direitos humanos. Hoje temos uma outra realidade, mas é muito importante sabermos que nós estamos muito atrás em termos de ensino do direito em matéria de direito internacional e direitos humanos, atrás da Colômbia, que tem um belo ensino, da Argentina, do Chile, do Uruguai, de nossos vizinhos aqui. Então, esta consciência temos, vemos com otimismo que podemos trabalhar por essa divulgação e, afinal, o ponto de encontro de todos nós é exatamente a preocupação
com o ser humano, que é a nossa matéria de devoção diária nos nossos trabalhos. Muito obrigado pela paciência.